Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Eu quero continuar conversando com você aqui, um tema extremamente importante. Jesus ali no Sermão do Monte ensinando uma infinidade de lições importantíssimas. E na semana passada nós entramos num tema, digamos assim, mais importante ainda. Não que os outros não sejam, mas esse tema é de extrema importância. Amém? Alguém lembra qual é o tema? Nós começamos a falar aqui semana passada. Começamos a ensinar aqui sobre o quê? Sobre oração. Amém, queridos? Mateus capítulo 6. Até porque nós lembramos que lá em Lucas 11, tudo começa, na verdade, lá em Lucas 11:1, se não estou enganado. Que Jesus ali orando, logo depois que ele acaba de orar, alguns discípulos pedem que ele os ensine a orar. Eles ainda falam assim: mestre, ensina a gente a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E ali, aproveitando aquela oportunidade, Jesus ensina-os a orar, e ali Jesus ensina a oração mais conhecida de todo o universo, que é a chamada oração do Pai Nosso, que ele ensinou não para que fosse repetida, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para que fosse usada como um modelo, tá bom, queridos? Até porque a gente vai ver de maneira assim bem clara, que na verdade, através da oração do Pai Nosso, Jesus ensina ali como é que Deus espera, digamos assim, que nós nos relacionemos com Ele. Através da oração do Pai Nosso, a gente aprende algumas coisas assim que são importantíssimas. Mas nós falamos aqui na semana passada que Jesus, quando começou a ensinar sobre oração, a primeira coisa que ele disse para os discípulos, ele falou assim: olha só, quando vocês forem orar, e aí nós aprendemos que para Jesus, Jesus entendeu, ou melhor, ele esperava que nós entendêssemos que a oração não pode ser uma opção. Dúvidas até aí? Oração, aprenda isso que isso é importante. Oração não é uma opção. Oração precisa ser obrigação. Você consegue entender? Aí você vai perguntar assim: ah, pastor, então eu sou obrigado a orar? Você não é obrigado a orar. Agora, sem oração, não tem bênção. Sem oração, não tem vitória. Sem oração, não tem relacionamento com Deus, não tem comunhão com Deus. Você não é obrigado a orar. Agora, uma vez que você abre mão da oração, entenda que você vai estar abrindo mão de tudo que eu falei aqui, mais algumas coisas. A lista é grande. Amém, igreja? Então, oração é extremamente importante. Jesus entendeu, Jesus falou: eu tenho certeza que vocês vão utilizar esse recurso tão poderoso que é a oração. Obrigado, meu amado. E aí, por isso que ele fala: quando vocês forem orar, e aí ele começa ali ensinando algumas orientações extremamente importantes. A primeira delas que nós falamos aqui na semana passada. Jesus estabeleceu assim meio que um lugar, para que eles orassem. Ele diz o quê? Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e nós aprendemos aqui pelo menos duas coisas importantes com relação a essa expressão de Jesus: entra no teu quarto. A primeira delas, que é importante nós estabelecermos um lugar físico para nós orarmos, porque isso vai te ajudar a você a se, a se acostumar com a oração, a se doutrinar com a oração, com relação à oração. Uma vez que você tem um lugar físico, você passando por aquele lugar, você vai: poxa, hoje eu não parei para falar com meu pai ainda, hoje eu não parei para conversar com Deus ainda. Então aquele lugar ali vai te ajudar, vai ajudar você a se doutrinar, digamos assim, com relação à oração. Amém, queridos? E a outra coisa que a gente aprendeu é que quando Jesus fala quarto, entra no teu quarto, é porque o quarto é o cômodo que, digamos assim, que denota a maior intimidade. E como eu falei aqui na semana passada, você não leva qualquer pessoa que vai na tua casa no teu quarto. A pessoa pode ter acesso à tua sala, dependendo, se tiver um pouquinho mais de intimidade, tem até acesso à sua cozinha. Não é assim, queridos? Agora, para ter acesso ao seu quarto, não é qualquer visita que você leva no seu quarto. Estou certo ou estou errado? Não é verdade, amados? Por quê? Porque o quarto é um lugar de maior o quê? Intimidade. Então você não leva qualquer pessoa. Então quando Jesus fala entra no teu quarto, ele está estabelecendo exatamente isso. Que entre nós e Deus precisa existir um relacionamento com algumas características, e sendo que uma das mais importantes dessas características é a intimidade. Então a gente aprendeu, eu estou só relembrando a você tudo que a gente aprendeu aqui na semana passada.
E eu queria conversar com você hoje a partir do verso 5, por favor, Guilherme. Porque no 5 ele começa dizendo assim, né? E quando vocês orarem, faz o seguinte, Guilherme, pode pular para o 7, porque o 5 e o 6 a gente já falou bastante semana passada. No 7 ele diz assim, agora olha só porque que eu falei para você que Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, através dessa oração ele vai estar nos deixando algumas dicas assim, bem sutis, nas entrelinhas, de como é que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. Olha o que ele diz no verso 7. Obrigado, Guilherme. E orando, não useis de vãs repetições. O que é uma coisa vã? Alguém pode me ajudar? Vamos ver se esse auditório está ligado. O que é uma coisa vã? Caraca, eu fiz aquele esforço todo e no final eu percebi que foi em vão. Oi? À toa. Sem propósito. Mas o quê? Inútil. Então olha só o que Jesus está dizendo. Quando vocês forem orar, a primeira dica para mim e para você, tá? Não usem de repetições, vou mudar a palavra utilizando a expressão que o Lucas usou e que a Fernandinha também usou, até que o Davidson usou, que também serve. Não usem de palavras à toa. Não use de palavras sem propósito. Não use de palavras inúteis. E aí ele fala, não usem inúteis repetições. Por isso, queridos, a Bíblia é sensacional. Jesus, agora olha só como é que a coisa é bem complexa. Jesus ensina uma oração, sim ou não? E logo no começo dessa oração ele fala assim, quando vocês forem orar, não usem de vãs o quê? Repetições. Querido, sabe o que Jesus está falando aqui em outras palavras? Ele está dizendo o seguinte, já vou ensinar uma oração para vocês. Agora, quando vocês forem orar, por favor, não repitam sempre essa mesma oração. Você consegue entender? Pastor, então é pecado orar a oração do Pai Nosso várias vezes? Não estou dizendo que seja pecado. Mas, queridos, vamos raciocinar um pouquinho? Vou dar um exemplo que eu costumo usar sempre, tá? O marido acorda mais cedo que a esposa. Aí ele escreve um bilhetinho para ela, e bota na geladeira, escreve um bilhete mais ou menos assim. Meu amor, você é a razão da minha vida. Sem você, eu não sei nem se eu conseguiria viver. Coloca lá o bilhetinho na geladeira de manhã e vai trabalhar. Quando a mulher acorda, ela vê aquele bilhetinho, principalmente se ele não for acostumado a fazer isso, como é que ela fica? Toda bobinha, né? Coração dispara, as pernas tremem, né? Assim? Que delícia, né? Show de bola. Isso ele fez na segunda-feira. Terça-feira ele acorda. Vou escrever um bilhete para minha esposa. Meu amor, você é o amor da minha vida, sem você eu não sei nem se eu saberia viver. Coloca lá na geladeira e vai trabalhar. A mulher acorda e vê o bilhetinho lá. Ai, que bonitinho, ele escreveu de novo. Quarta-feira, ele acorda e escreve um outro bilhetinho para a mulher. Meu amor, eu te amo, você é o amor da minha vida, sem você eu não sei nem se eu saberia viver. Coloca lá na geladeira. Queridos, pode ter certeza do que eu vou falar para você. No terceiro dia, a empolgação com o bilhete não vai ser mais a mesma. Por quê? Alguém pode me ajudar? Fala, meu amor. Repetiu a mesma coisa. E se ele persistir escrevendo o mesmo bilhete com as mesmas palavras, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que ela vai chegar para ele e falar assim, meu amor, eu amei os bilhetinhos que você deixou para mim, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem mais coisas para me dizer, não? Você não tem outras palavras para se referir a mim, para falar do seu amor por mim, dos seus sentimentos por mim? Você consegue entender? Então, queridos, aprenda uma coisa, se nós, que somos seres humanos, não vamos, digamos assim, né, suportar um relacionamento, vou usar essa expressão porque eu não estou lembrando de outra, tá? Repetitiva, um relacionamento repetitivo, como muito mais Deus. E é por isso que ele está usando aqui, é por isso, queridos, vou usar essa expressão também para você entender, essa é uma das principais diferenças entre uma oração e uma reza.
está conseguindo entender? Até porque, queridos, quando você começa a repetir sempre a mesma coisa, esse auditório é inteligentíssimo. A tua oração, você vai falar com Deus. Ela tem que vir de onde? Qual deve ser a origem da tua oração para Deus? Deve vir de onde? Do teu coração, sim ou não? Dúvidas até aí? Se você fala uma coisa pela primeira vez, ela pode até vir do teu coração. Agora, se você fala sempre a mesma coisa, sabe o que vai acontecer? Automaticamente, isso já vai deixar de vir do teu coração. Já começa a sair de onde? Da tua mente. Porque não passa a ser algo que expresse a tua real emoção, mas vai passar a ser algo que você apenas decorou, memorizou. Você está conseguindo entender o perigo da repetição? Ainda vou além, queridos. Começa saindo do coração, mas você insiste na repetição, daqui a pouco não sai mais do coração, já sai de onde? Da mente. E se você insistir na repetição, sabe o que acontece, amados? Nem da mente sai mais, só sai da sua boca. É a famosa expressão da boca para fora. Por isso que as pessoas dizem isso, né? Pô, aquele camarada dela falou que gosta de mim, mas aquilo foi tudo da boca para fora. Ou seja, não veio do coração, não veio da mente, veio apenas da onde? Da boca. São palavras que não têm o quê? Fundamento, não tem sentimento, não tem emoção, não tem verdade. A minha oração e a tua oração, o nosso diálogo, porque oração, você já aprendeu isso aqui. Oração é diálogo, conversa com Deus. Não pode ser isso aqui, queridos. Não pode se resumir a algumas palavras que alguém me ensinou e que eu decorei. Você consegue entender? Então, amados, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, sem querer escandalizar ninguém. Tem irmãos de uma outra linha, digamos assim, né? Do outro lado da rua ali, sabe? Tem uma denominação ali do outro lado da rua. Tem irmãos dali que estão orando. E tem irmãos aqui que estão rezando. Queridos, tem pessoas que eu conheço algumas delas. Você fala assim, irmão, ora aí. Antes dele orar, eu já sei até o que ele vai falar. Pelo menos o início da oração dele eu já conheço. Porque ele usa exatamente as mesmas palavras. Ainda vou dizer mais uma coisa para você. A coisa é tão séria, se você falar para ele começar a oração do outro jeito, ele vai ter dificuldade de iniciar a oração. De tão entranhado que já está, aquelas palavras, não está nem no coração, não está nem na mente, já está na boca, é automático. Querido, nós não somos papagaio é que repete. O papagaio fala, o papagaio fala. Na verdade, o papagaio nem fala, ele repete sons que ele ouve, é só isso. Mas eu e você não somos papagaio. Você consegue entender? E o grande perigo, amados, por isso que eu falei que Jesus estava ensinando aqui como é que Deus quer se relacionar com a gente através da oração, que o grande perigo, quando você começa a repetir, fica uma coisa maquinal, fica uma coisa automática, e automaticamente, me perdoe a redundância, o nosso relacionamento com Deus também fica assim. Uma coisa o quê? Automática. E aí, queridos, sabe o que você, uma vez que a gente usa a mesma coisa para falar com Deus, você precisa falar, não precisa nem falar, escreve um bilhetinho e cola na parede, fala assim, minha oração está ali, ó. Deixa eu ler ela ali, porque é sempre a mesma coisa que eu falo. Você está conseguindo entender? Agora, queridos, na grande maioria das vezes, as pessoas que repetem a mesma oração, denota, entre outras coisas, falta de praticar a oração. Você consegue entender? E eu vou mais além, querido, sem querer entristecer nem escandalizar ninguém, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Quando você fala assim, fulano, tem um grupo, você fala assim, irmão, ora aí, por favor. Camarada, eu não estou falando de novo convertido não, tá? Novo convertido a gente até entende. Mas o cara é crente há 10 anos. Você pede para o cara fazer uma oração no meio de um grupo de 10 pessoas. Não sai.
Posso falar uma coisa para os irmãos? Ele não consegue fazer em grupo, porque não está acostumado a fazer sozinho. Ele e Deus. Você está conseguindo entender, queridos? É para você se identificar mesmo, é para a gente parar e pensar assim, como é que está o negócio aí? Como é que está o meu relacionamento? Lembrando que Jesus estava ensinando aqui como é que Deus quer que nos relacionemos com Ele, através da oração do Pai Nosso. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, em nome de Jesus, para com esse negócio de repetir a mesma oração, muda o repertório. Vou usar uma expressão aqui, só para você entender, ninguém aguenta. Ninguém aguenta todo dia a mesma coisa. Você está conseguindo entender? Foi Jesus que falou. Ele ainda foi além. Não use de vãs repetições. Não use, porque repetições inúteis, repetições sem propósito, repetições à toa. Você consegue entender? Não estou falando aqui que você não possa repetir uma palavra ou outra. Não é isso que eu estou falando, não. Mas, querido, em nome de Jesus. Todo dia a mesma oração. Todo dia as mesmas palavras. Você consegue entender? Foi Jesus que falou isso aqui. Orando, não usem de vãs repetições. Ele ainda disse mais, como os gentios. Por quê? Porque eles pensam que pelo muito falar, ou seja, eu vou falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, que Deus vai... Não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer se relacionar comigo e com você. Amém, queridos? Vamos seguir aqui, porque eu tenho mais alguns minutinhos, porque 8h20 tem invasão, não é isso, Pedrinho? Então vamos lá, verso 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Agora, eu lendo isso aqui, toda vez que eu leio isso, eu fico pensando, Jesus, o que Jesus disse aqui? Olha só, não façam como eles fazem, tá? Aí ele diz assim, porque o Pai de vocês não precisam ficar repetindo a mesma coisa, porque Ele sabe o que vocês precisam. Agora, antes mesmo de vocês pedirem. Agora, se Deus sabe o que eu preciso, mesmo sem eu pedir, então eu não preciso pedir. Concorda comigo? A primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, mas se Deus já sabe o que eu preciso, então para que eu preciso orar? Se Ele sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir, para que eu preciso pedir? Se Ele já sabe. E aí, queridos, eu sou bem sincero para os irmãos, quando eu li isso aqui, eu comecei a falar, Senhor, como é que é esse negócio aqui? Se o Senhor já sabe, não preciso nem falar. Não é assim? Mas sabe o que Deus falou comigo, no meu coração? Jesus aqui está nos estimulando a oração. A Bíblia em todo tempo nos estimula a oração. Sim ou não? Não é verdade? Sabe o que Jesus está falando aqui? O que Deus falou no meu coração? Quando Deus nos estimula a orarmos, a falarmos com Ele, não é por causa dele. É por minha causa, é por sua causa. Um dia sem oração, um dia que nós não falemos com Deus, para Deus, não vai mudar nada. Mas para mim e para você vai fazer toda a diferença. Você consegue entender? Não é por causa dele. É por minha causa, é por sua causa. Amém, igreja? Vamos seguir aqui, queridos, porque no verso 9 ele diz assim, portanto, orem assim. Aí agora Jesus vai começar a trazer um modelo de oração. Ele começa dizendo assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso, que está nos céus. Primeira palavra da oração que Jesus colocou ali, qual é? Pai. A Bíblia é sensacional, né, queridos? Por que Jesus falou assim? A primeira palavra que vocês têm que falar é Senhor. Foi isso que Jesus disse. Olha, quando vocês começarem a orar, orem assim, Deus, foi isso que Jesus falou? Soberano, foi isso que Jesus disse? Primeira palavra que Jesus orientou os discípulos e orienta a mim e a você, a oração, primeira palavra, Pai.
Porque é esse tipo de relacionamento que Ele quer estabelecer comigo e com você. Um relacionamento, como a própria palavra diz, paternal. Você quer ver como é que você vai entender? Suponhamos que o camarada é presidente da República. Ele chega em casa. Como é que ele quer ser tratado pelo filho? De senhor presidente? Ou de pai? Queridos, isso a gente pode falar com propriedade, graças a Deus, porque eu tenho 2, né? Não tem coisa mais gostosa do que você ouvir da boca do teu filho a expressão pai. Para as que são mães, não tem coisa mais gostosa do que ouvir da boca do filho a expressão mãe. Não é assim, queridos? Amados, com Deus é a mesma coisa. Ele é tudo isso, Ele é Deus mesmo, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é tudo isso e muito mais. Mas quando se trata de relacionamento entre Ele e o Filho, Ele quer que você o trate como pai. É assim que tem que ser. Porque o Filho, queridos, o Filho ele tem intimidade com o Pai. O Filho ele tem liberdade com o Pai. O Filho ele tem acesso ao Pai. Será que o filho do presidente da República ele precisa marcar horário para falar com ele? A hora que ele chegar no gabinete pode ter um montão de gente falando: oxe, eu vou falar com meu pai. Ah, mas é o presidente. É o presidente para você, para mim é meu pai. Você consegue entender? É esse tipo de relacionamento que ele quer estabelecer comigo e com você. E ele continua dizendo: Pai nosso que está nos céus. Isso é maravilhoso, queridos. Aleluia. Entenda uma coisa. Está nos céus. Mas, da mesma forma, está aí com você. Como é que é isso, queridos? Como é que a gente explica um negócio desse? Jesus mesmo disse o quê? Eis que estarei convosco. Até quando? Até o final de semana, foi isso que ele falou? Até o fim do mês, ao fim do ano, até 2000, quando chegar 2025, foi isso que ele falou? Estarei convosco até quando? Até a consumação, filho, até a gente ir embora. Ele vai estar conosco até que chegue o dia de nós estarmos com Ele. Você consegue entender? Então não é aquele Deus que está lá no céu, porque foi isso que nos ensinaram durante muitos anos, né? Um Deus lá no céu distante, inacessível, indiferente. Nada disso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele entra num tema aqui que é muito interessante. Se esse Deus é um Deus santo, porque tem outra tradução, se não me engano, na linguagem de hoje, diz assim: que todos saibam que o teu nome é santo. Então, queridos, se eu quero me relacionar, ter intimidade com um Deus que é santo, eu também preciso me esforçar, buscar ser o quê? Santo. O que a Bíblia diz? Sede santo, porque eu, vosso Pai, ou vosso Deus, sou santo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer para você? Que a oração, ela tem que vir acompanhada, um dos ingredientes que você precisa ter para que o negócio funcione, se chama santificação. É por isso, queridos, que tem uma passagem na Bíblia que eu não sei onde está, depois alguém pode me ajudar? Que a Bíblia diz assim, que Deus não ouve a pecadores. Outra coisa que eu li, eu fiquei incrível, eu falei, como é que é isso? Então deu ruim para mim. Tem alguém aqui que não é pecador? Levanta a mão, que eu quero nem orar por você não, é pedir para você orar por nós, né? Tem alguém aqui que não é pecador? Todo mundo? Rapaz, essa igreja toda, não tem um que não seja? Não temos mesmo não. Todos nós somos pecadores. Agora, o que a Bíblia está dizendo quando fala assim, que Deus não ouve a pecadores? Deus não ouve, não é que Ele não ouça, é que Ele não vai dar muita atenção ao pecador
que sabe que é pecador, quer continuar pecador, gosta de ser pecador. Alguém que vive no pecado, porque há uma diferença, tá, queridos? Você pecar e viver no pecado, há uma diferença. Amém, igreja? Então, amados, é o que eu aprendo aqui quando Jesus fala isso. Pai nosso que está no céu, santificado. Amados, oração tem que vir acompanhada de alguém que busca ter uma vida de santificação, senão não funciona. Senão não funciona. Por isso que Jesus disse assim, olha, se estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, alguém sabe o resto desse versículo? O pastor agora deu ruim. Devia ter feito essa pergunta lá na gincana no retiro, né? Eu vou continuar para você. Jesus diz assim, se estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, agora olha só a segunda parte, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você consegue entender? Pede o que você quiser que você vai ser atendido. Agora, para isso há uma condição. Você tem que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Mas não é só permanecer, você guardar, memorizar as palavras. Não é isso não. É buscar fazer o quê, principalmente? Praticar. Então por isso que ele está dizendo aqui. Santificado seja o teu nome. Se eu quero estabelecer um relacionamento com Deus Santo, eu preciso procurar ser santo. Oração sem uma busca pela santificação, meu amado, não funciona. Não funciona. O que você quer dizer com isso, pastor? Vou ser mais claro para você. Não adianta orar se você não busca ter uma vida que agrade a Deus. Não adianta orar se você não se esforça para ter uma vida de obediência. Não adianta orar se você não busca uma vida de santificação. Você consegue entender? Tem que estar junto. Não estou falando de perfeição, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. Amém, igreja? É isso que ele está dizendo aqui, mas vamos seguir, por causa do nosso horário, porque ele diz assim no verso 10. Venha o teu reino. Nós cantamos isso aqui agora há pouco, né? Sabe o que Jesus está ensinando para a gente aqui? Você quer que a oração funcione? Então, permita que Deus seja verdadeiramente o teu rei. Você consegue entender? Agora, o rei, no reino existe o rei e os outros são o quê? Existe um rei num reino, existe o rei, a pessoa do rei, e as outras pessoas daquele reino são o quê? Desse rei? Súditos ou servos também, não é assim? O rei manda, sim ou não? O súdito faz o quê? Obedece. O súdito questiona uma ordem do rei. Você lembra do livro de Esther? Houve aquela trama lá para destruir o povo e tal, e as mulheres falaram, Esther, você tem acesso ao rei, fala com ele e tal. A Esther falou, olha só, jejuem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. Agora, segundo a cultura deles, o que acontecia? Se o rei apontasse o cetro para aquela pessoa que adentrou a presença dele, era sinal que ele ia recebê-la. Se ele não apontasse, aquela pessoa que adentrou a presença do rei sem ser chamada, podia ser até o quê? Morta. Porque o cara era o rei. Você não pode entrar na presença do rei sem ser chamado ou sem ser autorizado a fazê-lo. Isso é no reino humano. Mas esse rei aqui, queridos, o nosso rei, eu e você temos acesso a todo momento. Mas precisamos, por isso que ele diz, venha a nós, o teu reino, se estabeleça, em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Estabeleça na minha vida o teu reino. Reine na minha vida. Assuma o controle, assuma o comando, assuma a direção
da minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. Você quer que a oração funcione? Você quer que a coisa dê certo? Você tem que permitir que Deus verdadeiramente reine sobre a tua vida. Você consegue entender? Isso precisa ser uma realidade na minha vida e na tua vida. Vamos seguir, porque ele continua dizendo assim. Eu quero terminar isso aqui hoje, verso 11. Não, dentro do verso 10 ainda. Venha o teu reino. Aí depois ele diz o quê? Ponto e vírgula. Seja feita a tua vontade. Outra coisa, Jesus estava dizendo assim, olha só, você quer que o negócio dê certo? Então permita que se cumpra na tua vida a vontade de quem? De Deus. O grande problema é que na grande maioria das vezes a vontade de Deus entra em conflito com a nossa vontade. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, não é pecado você ter as suas vontades não, tá, querido? Porque de vez em quando eu ouço alguns camaradas dizendo, respeito a opinião, mas não concordo. Ó, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós não temos mais vontade própria. Então tá pegando para mim, porque eu tenho. Eu tenho. E falo para ele. Falo para ele, Davidson, Senhor, olha só, eu não queria esse negócio aí não. Ou então, Senhor, eu quero aquilo ali. Mas o Senhor quer aquilo ali para mim? Eu apresento para ele a minha vontade, não há pecado nisso. Agora, da mesma forma, você deve deixar Deus livre para que ele cumpra na sua vida, não a sua vontade, mas a vontade de quem? A vontade dele, porque Romanos 12:2 diz o quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você está conseguindo entender? Quer que o negócio funcione? Deixa a vontade dele, permita que a vontade dele se cumpra na tua vida. Amém, igreja? Vamos seguir, porque no verso 12, verso 11 ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando fala de pão aqui, a gente podia falar algumas coisinhas aqui importantes, mas eu vou falar uma só bem rapidinho. Isso aqui está falando de provisão. É como se Jesus dissesse assim, olha só, não esqueça que o nosso Deus é um Deus de provisão. E quando ele fala de pão, queridos, eu entendo que ele está falando aqui de uma das necessidades mais urgentes, digamos assim, ou mais importante, né? Que é a alimentação. Nosso Deus é um Deus que provê. Por isso que o salmista diz assim, já fui moço e hoje estou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não está dizendo que nunca aconteceu, ele está dizendo que ele nunca viu. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque subentende-se que aos servos, aos súditos, aos filhos, ele supre as necessidades, queridos. Ele supre. Eu tenho certeza que todos que estão aqui só dessa oportunidade para você falar um momento difícil que você passou na tua vida, mas que Deus não deixou faltar. Tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho para contar. De momentos que você passou no limite, mas que Deus não deixou faltar. Por isso que ele diz aqui, o pão nosso. E ele vai além, o pão nosso de cada dia. Queridos, é um dia de cada vez. É como se Jesus estivesse ensinando aqui para mim, para você. Parece até que ele já sabia, parece não, ele sabia, né? Que a gente já viveu uma época como a de hoje, onde um montão de gente sendo acometida, eu acho que é a enfermidade do momento, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Acho que é o mal do momento. Uma coisinha chamada ansiedade. O que é ansiedade? É você estar sempre com a cabeça onde? No amanhã. Eu estou aqui, mas estou preocupado, Davidson, com uma coisa que eu tenho que resolver amanhã. E se eu chegasse amanhã e resolvesse, ficasse tudo certo, tranquilo, mas não é assim que funciona. Sabe o que acontece? Eu vou chegar amanhã, vou resolver o que eu tinha que resolver amanhã, e aí já vou começar a me preocupar com o quê? Com o sábado. Sábado eu resolvo o que tinha que resolver e começo a me preocupar com o quê? Com o domingo. Ou seja, eu nunca estou em paz, eu nunca estou tranquilo, igual o cachorro, tentando morder o rabo, já viu? Não consegue, não alcança, não chega.
Aí Jesus parece que já sabia, né, que a gente ia sofrer desse negócio chamado ansiedade. Ele falou, olha só, fica tranquilo, porque o pão de vocês, a provisão de vocês, o Pai de vocês vai providenciar a cada dia. O problema é que eu quero a provisão, estamos na quarta-feira, mas eu já estou preocupado com a provisão de quando? De quinta. Aí chega na quinta, já estou preocupado com a provisão de sexta. É um dia de cada vez. É isso que a gente precisa entender. Um dia de cada vez, é dia após dia. Isso que ele falou aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí o verso 12, queridos, ele fala também de uma coisa extremamente importante. Perdoa-nos as nossas dívidas. Agora isso aí é muito sério. Olha o que ele fala. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Isso é uma realidade, queridos? No mesmo Sermão do Monte que a gente leu há alguns dias atrás, ele diz assim: bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se eu quero receber misericórdia, eu preciso praticar misericórdia. Se eu quero receber perdão, eu preciso praticar, exercitar esse negócio chamado perdão. Queridos, e é óbvio, graças a Deus por isso, que Ele não faz isso aqui nas nossas vidas. Ainda bem que Ele não nos perdoa de acordo com o perdão que nós praticamos com o nosso irmão. Sabe por quê? A gente estava perdido. Se Deus fizesse isso aqui de fato na nossa vida, queridos, ia dar ruim para nós. Ia dar ruim. Que Deus nos perdoa um negócio desse tamanho. Aí o irmão faz um negócio desse tamanho comigo, eu tenho dificuldade de perdoar. Você entende? Mas é o que ele está falando aqui. Quer ser perdoado? Começa a praticar esse negócio. Quer receber? Começa a dar. Quer receber misericórdia? Começa a ser misericordioso. Nós queremos que as pessoas e até que o próprio Deus seja misericordioso com a gente, mas com o nosso próximo nós somos implacáveis. Tolerância zero. Não é assim que a gente age? Não foi isso que Jesus ensinou. Amém, queridos? Agora olha só que coisa legal. Porque no verso 13 ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: olha só, lutem para vencer as tentações, porque elas virão. Queridos, todos nós somos tentados. Cada um na sua área, cada um no seu nível, mas todos nós somos tentados. Jesus disse: Senhor, guarda a gente da tentação. Amém? Aí continua dizendo: porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Agora, queridos, para a gente fechar, olha só o que ele diz no verso 14. Se você ler a oração do Pai Nosso, suponhamos que um camarada vai fazer uma pregação sobre a oração do Pai Nosso. Queridos, tem uma infinidade de temas ali que o cara pode falar. Como eu disse aqui, fala de provisão, fala de tentação, fala de você vencer um dia de cada vez, fala de ansiedade, fala de uma infinidade de coisas. E Jesus, depois da oração do Pai Nosso, também podia falar de qualquer coisa. Agora, queridos, olha só qual foi o tema que Jesus escolheu para falar. Verso 14 diz assim: porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Verso 15: se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Sabe o que eu entendo aqui, queridos?
que esse negócio chamado perdão, ele é extremamente importante, tão importante que, como eu disse para os amados, foi o tema que Jesus escolheu para falar depois de ensinar a oração do Pai Nosso. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Acabei de ensinar uma oração fantástica para vocês. Mas se vocês não liberarem perdão para o próximo de vocês, não adianta nada repetir essa oração. Não vai funcionar. Você consegue entender a importância desse negócio chamado perdão, queridos? Esse negócio é tão sério que tem pessoas que desenvolvem câncer por causa da falta do perdão. Eu me lembro de um pastor que teve uma irmã na igreja dele e ficou doente, uma senhora. Ela ficou doente. De repente caiu de cama, levaram para o médico, estuda daqui, dali, viraram a irmã de cabeça para baixo, do avesso. Ninguém descobriu o que a irmã tinha. E a irmã emagrecendo, não conseguia comer, não conseguia dormir. É depressão e tal. Olha aqui, estuda daqui. Nada, ninguém descobria nada. E todo domingo acabava o culto, o pastor ia lá. Pastor, vamos lá orar pela irmã fulana lá. E o pastor orar por ela. Todo domingo. Ele orava, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, e tal, orava. E... Outro domingo, a irmã nada de melhorar, médico daqui, médico dali. Até que teve um dia, queridos, que ele estava no culto, acabando o culto de domingo, ele já sabia que ia ter que ir na casa da irmã para orar. Aí ele acabou o culto e tal, se preparou com os irmãos para orar. E disse que quando ele estava assim, caminhando para a casa da irmã, disse que Deus falou assim no coração dele: só diga para ela liberar perdão. Só isso. Ele estranhou aquela voz, mas disse que foi repetindo, aquela voz foi repetindo o tempo todo. Só diga para ela liberar perdão. Só diga para ela, só isso. Aí ele chegou na casa da irmã, falou: irmã, olha, eu estava vindo para cá, mas eu não vou nem orar pela senhora hoje. Aí os irmãos que estavam com o pastor se espantaram, né? Pastor, não vamos orar por ela. Não, hoje a gente não vai nem orar por ela. Porque eu vim aqui só dizer uma coisa que Deus mandou dizer para a senhora. Enquanto eu estava vindo para a sua casa, Deus falou isso comigo várias vezes. Ele só mandou dizer para a senhora liberar perdão. E Deus não falou mais nada para o pastor, do que era, do que se tratava, com quem era o problema, só isso. E o pastor não orou por ela, só falou: Deus mandou a senhora liberar perdão. E o pastor foi embora. Todo domingo o pastor ia lá orar por ela. Nesse domingo ele foi lá e falou isso para a irmã. No domingo seguinte, a irmã que entrou na igreja, queridos, totalmente curada. Totalmente curada. Queridos, eu confesso para os irmãos que eu não sei nem por que Deus colocou essa palavra no meu coração. Quer dizer, eu até sei. Mas quem sabe ele está querendo tratar com alguém aqui nessa noite? Quem sabe alguém que sofreu algo sério, eu não estou falando de coisinha pequena, e que precisa liberar perdão para que as coisas funcionem na sua vida, sabe? Pastor, eu oro, eu louvo o Senhor, eu vou à igreja, eu participo, eu dou dízimo, enfim, eu faço tudo, pastor. Mas parece que o negócio não vai, sabe, pastor? Quem sabe você não está precisando liberar perdão? Pastor, mas isso já aconteceu, pastor, há muito tempo. Será que hoje não é dia de você fazer uma faxina aí no teu coração? Porque às vezes, queridos, nós pensamos, por isso que o salmista Davi, ele olha e fala assim: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes tem coisas que estão lá dentro do nosso coração
que nem nós sabemos que está lá ainda. Eu já falei para os irmãos aqui que eu tive um problema com uma pessoa da minha família, e depois de um tempo eu falei, Senhor, glória a Deus, eu já perdoei, está tudo bem, não tem problema nenhum mais com a pessoa. Só que eu não vi a pessoa há muito tempo. E depois de um tempo, que eu tinha certeza que eu já tinha perdoado, eu vi a pessoa na rua. Queridos, e eu percebi que tinha algumas coisas que não estavam bem resolvidas, não. Eu percebi que eu não tinha perdoado ainda não. Eu falei, Senhor, eu não quero sentir esses negócios não. Eu quero perdoar. E deixa eu dizer uma coisa, queridos. Sabe como é que começa esse processo? Quando você fala para Deus que você quer perdoar. Não espera que algo sobrenatural aconteça, um clarão, uma luz, uma voz. Não é assim que funciona, não. É quando você fala para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Queridos, eu não sei o que você passou, você que sabe. Eu não sei o que fizeram com você. É você e Deus que sabem. Mas nessa noite, a palavra de Deus para mim e para você é que você se coloque na presença dele e diga, Pai, eu quero perdoar. Eu não estou conseguindo sozinho, porque não conseguimos mesmo. Se fosse fácil, não precisávamos da intervenção de Deus. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é, libere perdão. Sabe o que é mais fantástico de tudo isso? É que quando nós liberamos esse perdão, queridos, o primeiro a ser liberto de fato somos nós. Somos nós. Eu tive um problema com uma pessoa na minha família que eu já contei para alguns irmãos já ouviram. Essa pessoa me agrediu fisicamente. Essa pessoa falou para um montão de coisas minhas, para várias pessoas da minha família, a ponto de vários membros da minha família pararem de falar comigo. A ponto de passarem na rua e me ignorarem. A ponto de passar um grupo, sabe? Que um dos meus parentes morava na rua onde eu morava. Então de vez em quando tinha umas reuniões lá e passava um grupo da minha família na minha porta. E eu me lembro que teve uma vez, o Vitor estava na janela, ele nem lembra disso, ele viu, passou um grupo, indo para casa da minha prima, uma prima que era muito apegada a mim, mas por causa dessa fofocada toda, parou de falar comigo. Mentira que inventaram a meu respeito, eu sei quem foi. Passou um grupo, aí o Vitor olhou da janela, ele viu todo mundo passando, aí ele falou, ih pai, vai ter festa lá na casa da tia Jeta, você lembra disso, filho? Aí ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, pai, nós não vamos não? Como é que eu ia falar para o meu filho? Não, filho, nós não fomos convidados. E sabe o que eu sinto pela pessoa que fez isso comigo hoje? Eu o amo. E oro muito por ele. Ele é motorista de aplicativo. E não muitos dias atrás, ele foi assaltado. Levaram o carro dele com o celular, com documento, com tudo. Eu pedi a Deus para ter misericórdia dele. Agora ele está caminhando com o Senhor devagarzinho, sabe? Começando. Eu contei para você só um pouquinho, não falei para você tudo o que ele me fez não, tá, querido? Foi muito mais sério. Afetou e muito a mim e toda a minha família. Mas hoje eu tenho condições de abraçá-lo, de olhar no olho dele e dizer para ele assim, cara, eu te amo. Não é porque eu sou melhor do que você, não.
Não é porque eu sou pastor. Mas eu sei o quanto eu lutei comigo mesmo. Eu sei o quanto eu lutei comigo mesmo. Porque quando alguém faz alguma coisa só com você é uma coisa. Mas quando faz com o filho, Sandra. Quando faz com a tua família, com alguém que você ama. Você consegue entender? Fique em pé comigo, queridos, que eu já passei do meu horário. Mas eu precisava deixar essa palavra para o teu coração nessa noite. Leva essa palavra no teu coração. E faz aí uma verificação, sabe? Como é que está a coisa aí no coração? É por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mostra para ele hoje, sabe? Como se você pudesse tirar do peito o coração, sabe? Faz assim, Senhor, olha aqui, como é que está? Tira tudo que for sujeira, tira tudo que for podridão. Porque esse negócio só faz mal para você. Há quem diga que não liberar perdão é como tomar veneno, pastor. Ailton falou isso aqui domingo, né? É como você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Vou pedir para você levantar a mão. Vou pedir para você fazer sinal nenhum. Mas é você e Deus. Você com Deus. Feche seus olhos, vamos orar, querido. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a liberar perdão. Porque eu sei que há pessoas aqui, Pai, que sofreram coisas graves, Senhor. Coisas sérias. E isso tem atormentado, Senhor Deus, a vida do teu filho, a vida da tua filha. Mas que seja hoje, Senhor Deus, o divisor de águas, que seja hoje, Senhor Deus, a noite que o Senhor vai mudar, que o Senhor já está mudando toda essa história. Que seja hoje a noite da libertação, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos porque não é fácil. Ajuda-nos porque a coisa não é simples, Senhor. Nós precisamos do Senhor para colocar em prática esse negócio, Senhor. Para exercitar esse negócio. Porque nós temos recebido tanto do Senhor. O Senhor nos perdoa a cada instante, Senhor. O Senhor mal acabou de nos perdoar e lá estamos nós errando, falhando, pecando de novo. Mas com o nosso próximo, Senhor Deus, nos negamos a perdoar. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus.